Arlindo Quinalha. Eu queria registrar inicialmente que matérias importantes acabaram perdendo a eficácia exatamente por atraso em reuniões do Congresso Nacional. Ao fazer esse registro, também é meu dever dizer que o senhor não tem nenhuma responsabilidade quanto a isto. O que nós queremos é, de certa maneira, sugerir, reivindicar que, eu vou dar exemplo, não pode acontecer de haver um veto, por exemplo, referente à Covid, que é o veto número 8, não entra na pauta, portanto, nós não temos como derrubá-lo, e não há nada, rigorosamente nada mais importante do que combater a pandemia em nosso país. Dito isto, nós não estamos aqui transferindo a responsabilidade, ao contrário. Na minha opinião, se isso é o maior problema do país, e é porque está matando milhares, agora já quase 300 de milhares, nós não podemos encarar como estando em nenhum tipo de normalidade. O que é pior, na medida, eu vou dar um exemplo do meu estado, o estado de São Paulo. Ontem ou anteontem, o número de mortos no estado de São Paulo era aproximadamente igual ao número de mortos em todo o país em 20 de agosto do ano passado. Se é assim, nós não podemos, sob nenhuma hipótese, imaginar que nós já estamos superando a pandemia. O Brasil vacinou apenas 10 milhões de pessoas, a maioria apenas a primeira dose. E com isso os vírus ficam circulando. Com isso a chance de aumentar cepas novas aumentam e muito. Eu quero também abordar o auxílio emergencial, porque como nós alertamos, e por isso votamos contra a PEC 186, o governo apresentou como se fosse a PEC do auxílio emergencial. A imprensa reproduz nesses termos, mas não foi. Essa PEC veio essencialmente para produzir um ajuste fiscal, na nossa opinião, a roxo. Se nós atentarmos que o auxílio emergencial chegou a ser R$600 por decisão do Congresso Nacional, para as famílias monoparentais, R$1.200, é bom lembrar que as famílias, 80% das crianças têm como primeiro representante as mulheres. E o veto que foi exarado argumenta que havia fraude. Bom, a maior parte das fraudes, quem praticava eram homens. O governo poderia ter imitado, não tem nenhum problema. Na ciência se copia, não tem problema, porque está confirmado. A experiência do Bolsa Família era entregar, sempre foi, aquilo que é o auxílio do Bolsa Família na mão das mulheres. Portanto, nós não podemos trabalhar com a hipótese que todos os pobres são desonestos a ponto de falsificar o número de pessoas que compõem o núcleo familiar para receber, por exemplo, o auxílio emergencial. Então, nós podemos e temos que pensar que, como essa pandemia, lamentavelmente, no nosso país, ela vai prosseguir, ela vai atravessar o ano de 2021, nós temos que começar a pensar algo como um auxílio emergencial mais duradouro. E quando nós dissemos que a PEC 186 não garantiu, lá não dava o valor, dava o valor total, 44 bilhões. Resultado, a maior parte das pessoas virão a receber R$150. Assim, senhor presidente, eu creio que seria muito útil, e cabe à decisão de Vossa Excelência, que está começando e começou bem o seu trabalho, pautar os vetos mais sequencialmente, numa frequência maior de reuniões do Congresso Nacional. Obrigado.
Agradeço ao nobre deputado Arlindo Chinalha. Passo a palavra ao líder do governo no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes.